solta um vento santo, trazendo vida ao coração. Como em atos hoje eu clamo, vem Espírito sobre mim então. Unge as mãos, unge os olhos, faz arder o meu interior. Como fogo que consome, tua presença, meu Senhor. Eu me rendo à tua glória, me prostro em adoração. Vem cumprir em mim as promessas de poder e direção. Salve o Espírito do Reino, enche este templo outra vez. Faz da minha vida um altar pra tua glória se manifestar. Salve o Espírito do Reino, desce com fogo e santidade. Hoje é o dia da colheita, eis-me aqui com fidelidade. Sou a noiva que te espera, com vestes brancas de paixão, separada, adornada, teu perfume é minha unção. Que o teu vento leve os medos, que o teu fogo purifique, e que a glória da promessa me transforme em luz que vive. De ti vem a transferência, de ti vem a provisão. Derrama o céu sobre a terra com poder e unção. Envia os teus filhos agora com riquezas e compaixão. O Pentecostes chegou, eis a geração da missão. Eu me rendo à tua glória, me prostro em adoração. Vem cumprir em mim a promessa de poder e direção. Salve o Espírito do Reino, enche este templo a glória rede. Hoje é o tempo profético da grande transferência e missão. Sopra o Espírito do Reino, com dons, governo e favor. Faz da minha vida uma chama pra espalhar o teu amor. Sopra o Espírito do Reino, envia a última unção. Hoje é o tempo profético da grande transferência e missão. Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Hoje comemoramos o dia em que o céu invadiu a terra com fogo, unção e envio. E eu gostaria que você já colocasse aí nos comentários, né? O dia em que o céu invadiu a terra. Aí você bota com fogo, com unção. Vai escrevendo aí nos comentários. E hoje não é uma simples live, hoje é uma comemoração. Pois é o tempo da colheita. E hoje vamos receber, né,
a capacitação, vamos receber a unção, né? Para esse envio celestial, com poder, ativação dos dons e a preparação para a grande provisão. E nós temos como tema central, né, a colheita, o envio e a unção da transferência. Então você pode colocar aí nos comentários a colheita, o envio e a unção da transferência. Nós vamos ver 3 textos chaves, né? Que é Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Nós vamos ver também Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. E Deuteronômio, capítulo 16, versículo 10. E nós observamos que começou da redenção na Páscoa a recompensa que é hoje. Então foram 49 dias de alinhamento profético que nós saímos da Páscoa para o Pentecostes profético. Então houve a contagem do Homer, né, que iniciou, foi no dia seguinte ali o domingo de Páscoa, né, da ressurreição. Foi representando a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. E hoje nós estamos concluindo, né, o 50º dia, né, 50 dias após a Páscoa, Pentecostes. É quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja, né? Então, existe hoje a comemoração no cristianismo, né, do domingo de Pentecostes, né? Em outras religiões, eles têm um pouquinho a diferença da contagem, tá? Mas nós seguimos o cristianismo, né? Porque quem segue outras religiões foi domingo passado, né? Então, hoje nós vamos ver o espírito profético, né, que é o tempo entre a libertação e a capacitação. Libertação e a capacitação. E quando nós fizemos a contagem do Homer, nós fizemos para que nós fôssemos trabalhados assim como povo, né? O que é que Deus fez com aquele povo? Ele primeiro liberta do Egito, e hoje serve para nós como sistema. Então, o Egito hoje é o sistema, né? Da mesma forma que o Egito, Deus libertou o povo do Egito, Deus está nos libertando do sistema de hoje. Nos processou na contagem do Homer, né, do dia 1 ao 49, que é o processo. O povo estava o quê? No deserto. E nós estávamos aqui na contagem do Homer. É o processo do Homer, né? E hoje ele está nos revestindo com seu poder, o Pentecostes, né? Que é o quê? A autoridade espiritual e financeira para prosseguirmos para os tempos finais. E todo esse tempo, ele foi um útero espiritual. E aqueles que entenderam, respeitaram, fizeram os atos proféticos, estão concluindo o ciclo, né? Ontem foi o 49º, né? 49 dias. E hoje é a coroação que nós falamos do Pentecostes, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque eles apresentavam lá, vamos dizer, a Torá, né? E hoje nós nos apresentamos como corpo, alma e espírito, como uma igreja viva. Amém? Então sejam todos bem-vindos, tá? Renata, Tiago, Gabriel, Aldemiro, Lucas. Nossa, quanta gente maravilhosa que nos acompanhou. Tá? Então vamos orar, né? Diga: Pai Celestial, Senhor das estações e dos propósitos eternos, hoje nos colocamos diante de Ti, no limiar de um tempo profético, no cumprimento do ciclo da contagem do homem. E eis o dia tão esperado, tão aguardado, o dia de Pentecostes. O tempo marcado no Teu calendário divino. Tempo de colheita, de envio e de liberação da Tua unção sobre o que esperaram com fé, jejuaram,
se consagraram, se santificaram, deram passos, fizeram os atos proféticos. E assim, Senhor, como em Atos 2, nós clamamos hoje. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Enche todo o nosso ambiente, a nossa casa, a internet, a transmissão. Entra com teu fogo, renova as nossas línguas. Aquece, Senhor, os nossos corações. E sopra sobre nós com o teu vento poderoso, com o teu trovão, que cada dia nós estamos aqui nos reunindo. E, Senhor, este altar, este dia, é para ti. Um altar de consagração, preparado para receber a tua plenitude do teu Espírito. Como tu prometestes, por meio do profeta Joel, derrama, Senhor, hoje o teu Espírito sobre cada carne que estará assistindo e que vai assistir posteriormente. Que teus filhos, que tuas filhas profetizem, Senhor. Que os jovens tenham visões e os anciões sonhem novamente. Que uma geração de enviados proféticos se levante com ousadia, sabedoria e unção para manifestar o teu reino aqui na terra. E como tu ordenastes, lá em Deuteronômio 16:10, nós trazemos hoje a nossa oferta voluntária das nossas vidas, com alegria, com gratidão e com reverência, porque sabemos que tu és fiel para cumprir toda promessa e multiplicar as nossas sementes. Declaramos hoje, Senhor, este é o Pentecoste da colheita final. Unge-nos, Senhor, para a transferência de riquezas, não apenas materiais, mas as espirituais e as eternas. Nós sabemos que a glória é tua e nos envia, Senhor, como instrumentos vivos para trazer justiça, provisão, cura e reconciliação a este mundo quebrado, cheio de injustiça. Então, Senhor, recebe este culto, esta live, esta manifestação como oferta santa a Ti. E sopra sobre nós, Senhor. E envia-nos e ativa-nos, Senhor. E que a Tua glória nos envolva como fogo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vocês lembram que no início, no primeiro dia da contagem do Homer, as sementes, né? Então, olha as sementes aqui. Oferta viva, apresentando ao Senhor. Né? Fora as ofertas financeiras que vocês fizeram. Tá? Então, os agradecimentos, né? E nós plantamos, nós estamos colhendo. É melhor dar do que receber. Né? E que bom, né? A gente poder fazer parte deste Pentecostes. E hoje, a colheita, o envio e a unção de transferência. Quando em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, que fala sobre o derramar do Espírito. Né? Quero que você, se tiver Bíblia, se abra, né? Você vai ver que o versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Veja, nós estamos aqui reunidos, aqui, você aí, pelas plataformas, mas nós estamos reunidos em um só lugar, assim como eles estavam. E de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda aquela casa, o qual eles estavam assentados. Isso é o versículo 2. O versículo 3 diz: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo.
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tinha gente ali reunido de várias localidades, tinha gente que falava diversas línguas, e quando o Espírito Santo veio, como línguas de fogo, cada um falava na sua língua, mas, vamos dizer assim, todos compreendiam o que era falado, né? Antes não se compreendia, mas naquele momento todos estavam compreendendo, porque estava se falando todas as línguas dos diversos povos que estavam reunidos ali. Tá? E quando a gente abra em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, né? Quando o Senhor fala que existe uma promessa para os últimos dias. Ele diz no versículo 25, vou pegar o 25, né? Diz: vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. Ele disse: o meu grande exército que enviei contra vocês. Versículo 26, ele diz: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o Deus que faz maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Versículo 27. Então vocês saberão que eu sou e que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. E nunca mais o meu povo será humilhado. Veja essa promessa, viu? É pra gente hoje ainda, viu? E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel, capítulo 2, versículo 25 a 29. Tá? E Deuteronômio 16, 10 fala da festa das semanas e a entrega com liberalidade. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Veja, Pentecostes não é apenas uma festa bíblica, como muitos pensam que é, mas é um tempo, vamos dizer assim, divinamente profético e alinhado para 3, vamos dizer assim, liberações simultâneas. Que liberações são essas? Primeiro, uma colheita sobrenatural. O que é que nós estamos aguardando? Uma colheita, uma transferência de riquezas. Então, se nós plantamos, por isso que a gente fez o ato simbólico de plantar sementes, né? As sementes aqui, né? O financeiro. Então, se nós plantamos, existe uma colheita sobrenatural prestes a ser liberado. A segunda, existe um envio que a gente chama assim apostólico e profético. Para você avançar, precisa, vamos dizer, de poder, de autoridade, uma unção e de profecias e de um discernimento profético para você discernir que tempo, o que você vai fazer, a hora de fazer, a hora de entrar, a hora de sair, a hora de... Então é tudo em forma de um envio. Então, colheita, o primeiro, o segundo, o envio. E a unção de transferência de riqueza é o terceiro. Então, Pentecostes não se limita só a uma festa bíblica. Tem essas 3 liberações: colheita, envio e a unção de transferência de riquezas dentro do Pentecostes. Deus está acelerando, vamos dizer, a estação dos filhos de Issacar. Nós falamos muito nas lives, nos estudos. É para que vocês entendam os tempos certos e saibam o que fazer. Quando, lá em 1 Crônicas, né, capítulo 12, versículo 32, fala que da tribo de Issacar tinha 200 chefes, né, 200 pessoas ali, que eles eram consultados e eles tinham as respostas para saber como Israel deveria agir em qualquer circunstância.
Então eles comandavam o discernimento, o que Israel deveria fazer. E comandavam todas as demais tribos com as revelações, né? Então, nesses tempos, está sendo ativado em nós, né, as mesmas unções, né, a mesma unção dos filhos de Issacar, né, para discernir tempos e estações. O que devemos fazer recebendo as visões, porque tem gente até que sonha, tem visão, tem as profecias, mas não sabe o tempo. Aí fala fora de tempo e não serve, né? Então, por isso que é importante essas três coisas: uma colheita sobrenatural, o envio correto com autoridade, com poder, e a unção de transferência de riquezas, que é para saber exatamente quando, como, para fazer parte e estar pronto, né, como mordomo fiel. Amém? Vamos prosseguindo. Então, existe a colheita profética. Colheita é o quê? Quando os frutos estão o quê? Maduros, né? Quando a gente viu lá que em Deuteronômio 16, né, o versículo 9 e 10, contarás 7 semanas e farás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com tributo voluntário da tua mão. Então veja, as festas bíblicas, né, hoje são poucas conhecidas. O que o mundo conhece é só essas festas mundanas aí. Mas se você conhecesse todas as festas bíblicas e o motivo por que você celebra as festas bíblicas, né, que a gente tem que voltar de novo a falar para o povo de Deus cada festa dessa, e Deus, cada uma dessas festas, diz: celebrem. Então o povo celebrava, reconhecia o que Deus tinha feito naquela época, e isso era marcado nas festas bíblicas, tá? Então aguarda aí que mais na frente nós vamos estudar sobre festas bíblicas, né? Para você entender cada uma das festas, cada tempo, né? Então essas festas das semanas, né, contar as 7 semanas, era exatamente o que? Pentecostes, né? E Pentecostes marca a conclusão da contagem do Homer, que foi o tempo de quê? De maturação, que era o quê? Trazia o trigo e a cevada, né? Então se plantava ali naquela época, né? Trazia ali os primeiros molhos, né? Que é a contagem do homem, né? E na linguagem do reino, representa o que hoje? Eu e você, pessoas preparadas, dons ativados e negócios maduros, prontos para receber, administrar, multiplicar e fazer o reino avançar. Então, tem sementes prontas já, viu? Para gerar colheitas, vamos dizer assim, exponenciais. Eu já falei que muita gente está esperando só um flash crash aí, alguma coisa, para, vamos dizer, usufruir da transferência de riqueza. Mas já há mais de 10 anos já tem derramamento de transferências de riquezas bíblicas para alguns empresários, pessoas que estão financiando o avanço do evangelho. Tá? Não se limitou somente a parte da história ali, da saída do Egito e mais outras que nós já vimos. Tá? Até no nascimento de Jesus eu já fiz um vídeo falando que houve transferência de riqueza. Então existe uma chave para colheita, né? E vamos dizer assim, uma delas nós trabalhamos muito, foi a questão de você ser generoso. O que Deus te confiou. Deus dá a semente a quem semeia. Então, quanto mais você for generoso e recebendo, multiplicando, é porque tem gente que fala o seguinte: recebe, come a semente. Não é assim. Então, você recebe as sementes, você multiplica as sementes, você planta, aí quando gera, aí você faz o quê? A generosidade. Então Deus te confia. Deus dá a semente a quem semeia. Então você recebeu a semente, semeou, colheu, multiplicou, é generoso, aí Deus olha, aí diz: vou mandar mais. Aí manda mais para você. Tá? Então, porque tem gente até que planta, mas come tudo. Não é generoso, não faz o evangelho avançar, né? E tem que ser assim, vamos dizer, voluntário. Não é porque eu estou falando, não, você tem que ser tocado, o Senhor tem que tocar para você fazer liberal, né?
E você vai vendo que cada vez que você faz, Deus te abençoa. Vamos dizer assim, é essa a economia do reino. Né? Porque se você só pegar, acumular para você, nada feito, né? Então, por isso que é a economia do reino, né? Eu recebo, mas tem um propósito, né? Para quê? Para abençoar e levar o reino, né? Esses tributos, né, que a gente chama, são voluntários com o Senhor, né? Eu apresento os meus dons, os meus frutos, como primícias ao Senhor. Então, cada vez que eu faço uma oração, um ato, uma pregação, eu estou fazendo o quê? Eu estou apresentando meus dons que Ele me deu, eu estou fazendo, frutificando para o reino. Aí Ele me derrama mais. Então, cada vez que eu derramo para vocês, conhecimento, ensino, palavra, eu estou, vamos dizer assim, semeando na vida de vocês e eu estou recebendo mais de Deus para fazer mais, né? E tem diversas formas de fazer isso, né? Dons, tempos, talento, finanças, né? Tudo quando a gente faz, vamos dizer assim, de bom grado, né? Com amor, né? A gente está plantando no reino. E a gente tem que plantar, por isso que a gente fala, plantar com honra, né? E hoje a gente está plantando, né? Aqui no Pentecostes, né? Para colher mais na frente um pouco. Então, se a gente fala que Pentecostes é o momento que nasce, vamos dizer assim, os enviados de Deus, né? Os preparados. Quem fez a contagem do homem não é mais o mesmo, porque você foi preparado, você foi trabalhado na alma, no corpo, no espírito. Teve dias que eram guerras espirituais de alto nível, só que a gente não falou tanto assim, a gente só fez os atos, diga sim, a declaração, né? Foi declarando a palavra, né? Para que você não se assustasse, né? Mas houve guerra espiritual para que não houvesse os 49 dias. Você sentiu isso, que talvez você tenha falhado um outro dia. Até mesmo, eu tive dias que eu fiquei uma semana praticamente sem internet, né? Mas todos os dias eu gravava, regravava e soltava no horário, né? Não teve nenhum dia que, vamos dizer assim, que falhou a gravação. Mas a guerra foi tremenda. Por quê? Porque é a libertação, né? E algo precisava nascer. E hoje está nascendo o Pentecoste, né? Vamos dizer assim, uma igreja missionária mais poderosa. Porque a igreja sou eu e é você. Nós somos igreja do Senhor, né? Nós falamos, levamos. Quando você leva a palavra, você é um evangelista. Mas se você leva uma oferta, também você é um evangelista, porque você está levando oportunidades de outros através da oferta, né? Existem rompimentos de fronteiras. Imagina, eu estou aqui, mas eu estou falando para o mundo inteiro. Se você observar quantas pessoas estão assistindo, comentando de outros países, né? Aos 4 cantos do mundo, porque é um tema que todo mundo quer saber mais de Deus, aprender, né? A última transferência de riqueza vai ser a última. E bíblicas, aí você vai estar totalmente alinhado, né? Então, há uma convocação dessa última geração. E eles precisam se preparar, assim como você também se preparando, né? Mas não termina hoje. Hoje, quem pensou que terminava nos 49 dias, nos 50 dias? Não, hoje é o início que a gente vai recebendo mais poder, mais unção para a gente avançar e ter mais discernimento do Senhor, tá? E sabendo que o Evangelho vai chegar a toda criatura, né? Então Deus está nos marcando hoje, né? Então esse Pentecostes de 2025 é um tempo, vamos dizer assim, de envio. Nós nos tornamos mais, vamos dizer assim, falando no linguajar da gente, profissional e missionário. Nós não estamos fazendo de qualquer jeito, nós aprendemos a fazer, nós estamos fazendo com excelência agora, né? Então, em vez de profissional, com excelência para o Senhor, né? E veja, quantos empresários não foram tocados, né? Quantos intercessores, quantos jovens, quantos líderes, né? Quantas pessoas não foram tocadas nessa caminhada, né? Da contagem do homem, né? Cada um tinha, vamos dizer, talvez o interesse em alguma coisa ou outra, mas Deus deu a oportunidade de trabalharmos os nossos corações, né? Então, nossos corações foram trabalhados, né?
as intenções, né? Se muitos entraram só pelo dinheiro, mas hoje sabe que o dinheiro não é nada. Dinheiro vai ser consequência se você tiver totalmente alinhado com o Senhor, né? Alinhados, vamos dizer assim, com a missão celestial. Então, por isso que nós falamos que hoje nós vamos receber uma unção específica. No finalzinho nós vamos fazer orações para você receber essa unção específica, estar totalmente aprovado e qualificado pelos céus. Essa unção da transferência de riquezas é quando, vamos dizer assim, o céu muda os cofres, né? Você lembra que eu fiz uma ministração que eu falei que os cofres dos celestiais estavam se movendo, estava vindo. E quem tivesse preparado estava recebendo a chave, os segredos e tinha acesso, né? Quando Joel disse lá, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei do meu espírito. Então toda a terra e toda a carne vai receber o Espírito Santo. Então assim, nós estamos nos tempos finais. E você vê que até nos versículos anteriores, se você ler, Deus fala de restauração. Restauração o quê? Quando você olha, é uma restauração econômica. O que o gafanhoto consumiu, porque teve. Então, se você teve algum ataque de gafanhotos, né? Se sua colheita foi prejudicada, não teve aquela abundância, Deus está dizendo que vai haver uma restauração econômica, uma colheita abundante, uma restituição e a chuva temporã e seródia. Anota aí nos comentários. Restauração econômica, colheita, abundância, restituição, chuva temporã e seródia. Então escreve algo aí nos comentários a respeito disso aí. E vamos fazer aqui uma aplicação profética para a última transferência de riquezas bíblicas, né? Que é quando os servos e servas, né? Nós somos os trabalhadores, né? Estamos sendo ativados no sobrenatural de Deus, né? Para a gente receber os montantes e saber o que fazer, aplicar, multiplicar no tempo certo e servir para a expansão do reino. E quando o Senhor diz aos servos e servas, somos nós. E quando ele diz, meu espírito derramado, é porque nós vamos receber o espírito e vamos ser capacitados nessa unção que vai destravar habilidades, discernimentos, sabedoria. Então veja a importância de você desejar receber do Espírito Santo. Por isso que eu falei, o trovão, a unção. Alguns já receberam, outros vão aprender a usar, outros vão, vamos dizer assim, subir de níveis. Para quê? Para o resultado que o Senhor quer, que é uma provisão sobrenatural. Veja, se você lembrar, você já está tendo ideias. E muita gente está tendo ideias inovadoras, seja na empresa, seja no profissional, seja nos seus negócios, seja em casa. Você já pode dar o seu testemunho, que algo mudou na sua vida, desde quando você começou a buscar mais desse assunto, sobre a última transferência de riquezas bíblicas. Negócios, empresas, unção, ideias estão sendo ativados em nós, né? Pois vai chegar o momento que vai ser aquele ápice. É onde Deus vai pegar e vai transferir. Ele faz assim. O que vai acontecer é o seguinte. Vai haver a gente fala, sair da mão dos ímpios para a mão dos justos. Aí as pessoas pensam que é só... Não. É porque quando Deus coloca a balança dele, aí ele pesa o mundo todo, vamos dizer. Aí quando ele pesar o mundo todo, tudo aquilo que foi construído, vamos dizer assim, com injustiça, tirando de um, de outro, dos negócios não, vamos dizer, não com ética, aí o que é que ele vai fazer? Tirar de quem gerou e organizou para dar aos justos para os justos. Essa é a justiça divina na economia que vai acontecer, tá? E de tempos em tempos você vê que aconteceu transferências, né? Então, o cofre do céu está se movendo.
E quando o cofre está se movendo, é tempo de preparação. É por isso que nós fizemos andar. Nós não andamos 40 anos no deserto, mas nós andamos 49 dias. É profético, tá? Você ofertou primícias, né? Ofertou tempo, né? Orou em línguas, quem soube orar, né? Alguns fizeram jejum, tá? E o Espírito está prestes a ser derramado em toda a carne, né? E a gente, comemorando o Pentecostes hoje, o Senhor está dizendo, eu derramarei do meu Espírito sobre vocês. E Ele é quem vai fazer. Nós vamos fazer só o ato profético no finalzinho. Aguarda para a gente, né? Para a gente fazer. E se tem alguma coisa dentro de você que precisa você se arrepender, né? Seja de um pecado, seja de alguma má conduta ou algo que você fez, esse é o momento. Arrependei-vos e recebereis a ativação do Espírito Santo. Está lá em Atos 2:38. Né? Então é um momento muito importante, né? Que é o tempo que a gente senta diante do Senhor, né? E realiza, né? Um acerto. Né? Então, cada dia foi trabalhado desse devocional. Né? Se você não fez, está vendo hoje a primeira vez, você pode fazer esse devocional prosseguindo. Segunda, amanhã, a gente já vai ter um outro devocional. E depois eu vou lançar mais um outro, tá? Que é tudo relacionado, tá? À última transferência de riquezas, tá? E mexe em todas as áreas, tá bom? E quando a gente vê, né, que o próprio Senhor Jesus, ali, quando ele já estava naquele, vamos dizer, na instituição da ceia do Senhor, né, ele estava com seus 12, e dentre os 12, tinha um que ia traí-lo. Mas mesmo assim, estava sentado à mesa junto com Jesus para, vamos dizer, a celebração da Páscoa, né? E é importante a gente ver porque nós vamos realizar também a Santa Ceia, para a gente lembrar que o sangue de Jesus era promessa. Então, a ceia, o Espírito e a colheita final. E o que é que nós temos que parar e pensar? É que cada uma das... Por exemplo, o povo passou 40 anos, nós passamos o quê? 49 dias. Teve a Páscoa, nós estamos realizando e celebrando o Pentecostes. E se a gente for olhar, a vida de Jesus, quando ele estava ali para celebrar e instituir a Santa Ceia, era a última Páscoa que ele ia celebrar com os apóstolos, discípulos. E dentre eles tinha um que iria traí-lo. Mas mesmo assim, ele já sabia, mas ele não deixou de fora, ele deu a oportunidade, né? Porque fazia parte, vamos dizer, da história, né? Então, não poderia ser diferente, né? E hoje nós vamos nos reunir aqui também, eu aqui, você aí, se você tiver em casa, né? O pão, aí você pega um pão, você pega um suco de uva, tá? Se você não tem o suco de uva, você faz com água, tá? Mas a gente geralmente faz com o suco de uva. Então, é o tempozinho, você pode até pausar um pouco, né? E providenciar para a gente fazer também essa ceia, né? E quando a gente vê que quando, lá em 1 Coríntios, né, capítulo 11, versículo 23 a 26, que foi Paulo dando as instruções da instituição da ceia, né? Paulo disse, no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, né? Que o Senhor Jesus, na noite que ia ser traído, ele tomou o pão, né? E dando graças, né? Aí ele pegou o pão, né? Aí, dando graças, partiu. Aí você pega o pão aí, você parte, né? E pega e
Jesus, quando ele partiu o pão, né, ele disse para os discípulos que estavam sentados com ele, né, e Paulo está falando isso, né? Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E ele disse, façam isso em memória de mim. Só um minutinho que eu quero que você pare um pouco e pense. Jesus, com um pedaço de pão ali, celebrando a Páscoa, que era, né, repartiu o pão entre eles, e dizer que aquele era o corpo dele, que estava sendo dado, né, por eles. E eles olhavam assim, eles não compreendiam o significado. Porque Jesus estava ali, dizer que aquele pão era o corpo dele, né, que foi moído, dilacerado, por isso que ele parte, né? Para dizer exatamente, né? Ele partiu, né? O corpo. Então, iria acontecer, né? Ele ser chicoteado, ser maltratado, cuspido, dilacerado, né? Por isso que é partido, é dilacerado. Né? Era inteiro agora, né? E eles não compreendiam aquilo, né? Mas Jesus fez, né? E disse, e você agora também, né? Nos consagramos agora como corpo de Cristo, né? E você pode comer. Né? Corpo de Cristo, que foi dado por mim, por você, para tirar o pecado do mundo, para nos salvar, para ser consumado. E da mesma forma, ele pegou o cálice, né? E disse, este cálice é uma nova aliança. É aliança no meu sangue. E ele diz, façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. E ali, naquele momento, naquela ceia, eles ficaram pensando, né? Nós vamos beber o sangue do mestre, mas o mestre está aqui, e eles não compreendiam. Hoje nós compreendemos que quando Jesus morreu ali na cruz, ele derramou sangue por toda a terra, para toda a humanidade, né? E quando eu e você, nós bebemos desse sangue, né? Celebrando nessa... A gente está fazendo o quê? A gente está renovando a mesma aliança que Jesus fez, que já tinha começado o quê? Na saída do povo do Egito, né? 400 anos atrás. Então já estava se instituindo ali a festa de Páscoa. E nesse momento, Jesus ali com os discípulos, eles não compreendiam que ali era o sangue. Hoje nós compreendemos que quando nós tomamos o cálice, né, o sangue, nós estamos renovando a aliança. E foi a aliança perfeita, foi a última aliança que Deus fez com os homens. Depois disso não teve mais aliança, ali foi aliança. Por isso que nós vamos iniciar, a partir de amanhã, a série das alianças de Deus. Então, a cada vez você vai aprender algo novo. Tá? Então, você que está em casa, você pode beber agora. Se você tem o suco, você bebe o suco, né? Que agora é o sangue de Jesus. Amém? Esta é uma consagração. Foi a instituição da ceia. Paulo nos ensinou, Jesus ali naquele momento, né, fez. E o cálice, ele anunciou exatamente a morte do Senhor Jesus. E estava anunciando, quando ele disse, vocês continuem fazendo a celebração da ceia com seus irmãos, até que eu venha novamente para fazer junto com vocês. Então existe essa promessa do Senhor vir fazer. Né? E quando a gente vê que Deus sempre cumpre as promessas, então cada uma das promessas, Deus cumpre. E essa transferência de riqueza é uma promessa do Senhor, tirar dos ímpios e dar para os justos. Né? Então a gente vai ver todas as alianças que Deus fez, desde a queda do homem, né, até a aliança perfeita que foi a que Jesus fez. Né? Então, na ceia agora que nós realizamos, o sangue do Senhor, ele nos limpa. É como o Pentecoste hoje. Né? O fogo vai nos
limpar, vai nos lavar, vai nos purificarmos para deixarmos mais preparados para os últimos dias. Então, hoje está sendo liberado, né, vamos dizer, todas aquelas correntes, tudo aquilo que parecia ser o Egito. Hoje nós somos novas pessoas. Nós estamos sendo enviados e preparados como mordomos fiéis, prontos para a grande missão. Então o Senhor está nos enviando hoje. A você que está assistindo, né? E está realizando a Santa Ceia, o Pentecostes, né? E hoje é dia da gente rasgar o nosso coração. Rasgar as vestes velhas, né? E trocar por as vestes novas, né? Pois ainda é tempo de preparação, ainda é tempo que o Senhor está dizendo. É hoje. Filho e filha que não estão preparados, se preparem. E os que estão preparados só recebam do meu fogo. Veja, antes do trovão descer, antes do fogo descer, precisa alguns altares estarem limpos. Então por isso que a gente fala, examine se ainda existe algo que atrapalha. E peça perdão. E seja guiado pelo Espírito Santo para prosseguir. E se você acha que tem algo dentro de você que ainda atrapalha alguma coisa da tua vida, você diga, Senhor, me limpa hoje diante de ti. Perdoa meus pecados, lava-me e aviva-me. Remove tudo que impede a tua unção de chegar em mim, do teu Espírito Santo agir. E foi por isso que eu fiz a ceia, né, dentro do Pentecostes, porque a ceia abriu o caminho para você receber a plenitude do Espírito Santo, que é o Pentecostes. O sangue de Jesus, ele foi quem nos justificou. Não foi por mérito, não é porque eu sou bom, sou isso, não. Foi o sangue de Jesus que nos justificou. Nós éramos o quê? Pecadores, todos pecadores, e o sangue que Jesus derramou, ele derramou por mim e por você. Então ele justo derramou pelos injustos. Por isso que foi derramado. Por isso que nós bebemos do seu sangue. E o Espírito Santo é quem vai nos capacitar nessa caminhada. A partir de hoje, né, estamos numa nova caminhada. A caminhada para uma colheita ativada dos últimos dias. Tá? Então, por isso que eu realizei aqui a Santa Ceia, que é para você participar cumprindo o mandamento, né, com fé, estando pronto para ser incendiado e receber o fogo do céu. Então, nós tivemos o pão, nós tivemos o cálice, que são os símbolos, né? Corpo e sangue do Cordeiro, né? E nós sabemos que diante do altar, o pão, ele, cada vez que nós fazemos, ele nos fortalece. E o cálice, ele nos dá a renovação da aliança perfeita. Veja, o momento é muito importante que nós entendemos esse momento profético de hoje. Você que está em casa, você faz assim com as mãos e vamos liberar pequenas declarações. Diga, eu recebo um novo fogo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu desejo receber a ativação dos 9 dons para ter discernimento, ousadia e sabedoria. Que venha o teu vento impetuoso e que línguas de fogo desçam sobre a minha cabeça e sobre a cabeça de cada um dos teus filhos que estão assistindo agora e que irão assistir depois. E que nós sejamos agora batizados pelo Espírito Santo, ativados pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Recebe aí. Recebe. Mais uma vez, recebe.
Senhor Jesus, que venha agora o mesmo vento impetuoso que veio em Atos. Que as tuas línguas de fogo desçam sobre cada pessoa que está em casa assistindo e que irá assistir. E que vidas sejam tocadas, vidas sejam batizadas agora, em nome de Jesus. Recebe o batismo. Mais. Faz uma liberação agora, Senhor, da colheita final para os teus filhos preparados. Que esta ceia, que esta celebração do Pentecoste, que foi a preparação para a última grande transferência de riquezas bíblicas, que esse teu povo justo estão se posicionando agora. Aqueles que o mundo achava improváveis estão sendo ungidos agora. Unge eles agora, Senhor, em nome de Jesus. Recebe aí. 1, 2, 3. Sejam ungidos em nome de Jesus. Sejam ungidos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que este Pentecostes, ele não seja só uma comemoração comum, mas seja profético. Pois o Senhor está marcando cada um de vocês um novo tempo, uma nova jornada, uma nova missão. Que vocês busquem estar preparados para plantar, cuidar, multiplicar e colher. E tem alguns que vão receber até mesmo sem ter plantado. Viver talvez o que não pediu, pois está chegando o tempo que as respostas não vão vir de multidões, mas vão vir celestiais. Que bom que você plantou, que bom que você orou, jejuou, mas está chegando o tempo profético. Se você está preparado, vai chegar algo para você administrar, multiplicar. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Que o nosso Deus, Deus de alianças, o Cordeiro da cruz e o Espírito do Pentecostes te fortaleça neste novo ciclo. Que a chama, que o fogo, que esse trovão que está sendo derramado não se apague sobre o teu altar, o altar da tua vida. Assim eu declaro, em nome de Jesus, multiplicação, ativação e perpetuação para a eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado e obrigado. Nós vamos fazer uma oração agora, selando o Pentecoste profético, né? Essa festa maravilhosa de hoje. E você repete junto comigo. Você diga: Senhor Todo-Poderoso, cele este dia, pois este dia é sagrado a Ti. E em fé estamos diante do Teu trono. Te adoramos, te louvamos, porque Tu sempre tens sido fiel em cada etapa da contagem do homem, em cada semente, em cada semana. Algumas sementes foram plantadas com lágrimas, com alegria, com testemunho, com desafios, com dificuldade. Mas estamos hoje aqui, testemunhando o início de uma colheita sobrenatural vinda dos céus. Nós selamos este Pentecoste profético como um memorial eterno, pois a tua voz foi escutada e foi liberada sobre as nossas vidas, nossa empresa, nossa casa, nosso ministério. A tua glória, ela foi manifesta a cada dia. O teu Espírito
soprou, repousou sobre cada um de nós, como naquele cenáculo estavam reunidos e tu desceste como línguas de fogo. E nós recebemos o teu fogo hoje, Senhor, o teu trovão. Recebemos com ousadia para testemunhar até os confins da terra. E nós declaramos que tudo que foi ativado hoje, proclamado e recebido, está selado agora com o teu sangue, ungido pelo teu Espírito e guardado nos céus. Senhor Jesus, envia-nos agora com direção e autoridade para recebermos a transferência de riqueza e administrarmos e multiplicarmos para o avanço e expansão do teu reino. Que cada homem e mulher que está ouvindo e que vai assistir saia como uma tocha viva, incendiando as pessoas ao seu redor. Seja ministérios, nações, com a tua luz da verdade, com a tua palavra, com a tua unção, com o teu poder, com a tua autoridade, com a transferência profética. Nenhuma semente, eu declaro, será perdida. Nenhuma palavra será esquecida. A colheita começou. A transferência já se move. Já ouço o barulho dos cofres celestiais sobre as nossas cabeças. E que a tua unção, Senhor, seja derramado agora sobre nós mais uma vez. E que vá aumentando de níveis. E que a tua bênção, a bênção do Pai Celestial, o amor do teu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre vós, sobre cada vida que assistiu e participou dessa celebração profética. E que o som do Pentecostes nunca cesse dentro de nós. Que o teu trovão, a gente possa escutá-lo dentro de nós, sobre nós e onde nós formos. Em nome de Jesus, o Senhor da colheita. Assim nós oramos e selamos esta celebração profética do Pentecostes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então todos, sejam abençoados, receberam. Se você quiser rever, refazer ali as orações, as declarações proféticas, pode fazer, tá? E selamos agora, em nome de Jesus. Aguardem as próximas lives, eu vou fazer as lives específicas. É porque nesse finalzinho o Senhor pediu para que eu ficasse mais em silêncio e preparando, as novas séries, Foi muito bom tê-los todos aqui nessa celebração, Não vou dizer o nome de todos, mas eu estou vendo aqui os comentários, Então, curta, comente, compartilhe e nos vemos amanhã, no início de mais um devocional. Quarta-feira a gente fala um pouquinho mais sobre a última grande transferência de riquezas. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.